nessa época do ano de clima menos chuvoso na região. O repórter José Raimundo viajou pelo estado do Pará, região que abriga hoje o maior índice de desmatamento, e documentou situações impressionantes. Quem navega pelas águas mansas do rio Xingu não imagina o contraste. Ao lado dessa bela paisagem, o cenário é desolador. Motosserras que não dão trégua. Queimadas criminosas deixam a selva em cinza. Estamos no Pará, numa região que atualmente concentra os municípios que mais destroem a Amazônia brasileira. Um desmatamento está fortemente ligado à ilegalidade. Então, a exploração de madeira é ilegal, a produção de gado é ilegal, a ocupação é ilegal. A constatação é de uma ONG, o IMAZON, o Instituto de Pesquisa Paraense, que há mais de 20 anos vem monitorando a floresta. E de acordo com os cálculos dos pesquisadores, nos últimos 3 meses, quase todo o desmatamento da Amazônia, mais de 80%, se acumula em apenas 3 municípios: Altamira, Itaituba e Novo Progresso. E foi nessa região que nós acompanhamos uma operação do IBAMA. Durante 3 dias, seguimos o trabalho dos fiscais e sobrevoamos com eles as áreas onde a mata vem sofrendo todo tipo de ataque. Um cemitério na selva. Até o rio morreu junto com a floresta. Do alto, para qualquer lado que se olhe, há fogo. Em alguns pontos, é tanta fumaça que não se vê o horizonte. Nós estamos sobrevoando a Floresta Nacional de Altamira, oeste do Pará, região muito importante da Amazônia para a preservação da flora e da fauna, controlada pelo governo federal. Mas vejam aí embaixo o que os desmatadores estão fazendo na Mata Proibida. Descemos para ver de perto o estrago. É muito triste encontrar a mata desse jeito, ainda fumaçando. E este é apenas um dos 12 pontos devastados recentemente dentro da reserva do governo. Só aqui, a floresta perdeu cerca de 7.000 hectares nos últimos 30 dias. Segundo os fiscais do IBAMA, essa trilha que rasga esse pedaço aqui da Floresta Nacional, ela não existia. Foi aberta, provavelmente, por madeireiros da região. E como a gente pode observar aqui, as árvores mais altas, as mais valiosas, essas já tombaram. Madeireiros, grileiros. O ciclo do desmatamento ilegal repete a mesma tática há muitos anos, segundo o coordenador da operação. No primeiro momento chegam os madeireiros, que roubam as madeiras mais nobres aqui para se utilizar nas serrarias. Depois vem os grileiros, né, que terminam de devastar a floresta, depois tocam fogo e plantam capim para depois vender para pecuaristas do resto do país. Para garantir a ocupação ilegal, muitas vezes o gado é obrigado a entrar com o chão ainda quente. Por terra, os fiscais vão checar mais um ponto de derrubada, identificado por imagens de satélite. Fica encostado na Floresta Nacional de Altamira. Aqui, em menos de 3 semanas, 80 hectares tombaram. Parte das toras estava pronta para o transporte. O trator foi queimado. O responsável pela derrubada tentou fugir, mas foi alcançado e teve que se explicar ao IBAMA. O que o senhor pretendia fazer naquela área? Aí eu queria abrir um pedaço para mim fazer uma casinha lá, né? Para fazer uma casinha, o senhor precisou derrubar aquilo tudo? Osmar da Jete é paranaense. Diz que é agricultor e há 1 ano está no Pará. Mas já andou também por Mato Grosso, o estado mais devastado da Amazônia. O senhor já sabe o valor da sua multa aí? Eu estava passando aí. Mas se eu pergunto para o senhor, como é que eu vou pagar essa multa? E a madeira que o senhor vendeu? Eu não vendi madeira. A multa que Osmar deve pagar é de R$ 350 mil. Se ele vendeu ou não a madeira,
talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: encontrar o desmatador na região devastada por ele é como achar uma agulha no palheiro. Osmar foi uma das raras exceções. O helicóptero do IBAMA agora chega a uma madeireira, no município de Novo Progresso. É a maior da região, acusada de patrocinar derrubadas e comprar madeira de origem clandestina. De acordo com o IBAMA, a maior parte desse estoque, quase 70% de todas essas toras, são de procedência ilegal, de áreas sem plano de manejo e até de reservas florestais controladas pelo governo. Mas os madeireiros dessa região estão encontrando uma maneira de tentar enganar a fiscalização. Eles emitem as guias florestais no computador, atribuindo uma origem falsa à madeira. Parte desse estoque, por exemplo, teria vindo lá da ilha de Marajó, a mais de 1.000 quilômetros de distância. É desse jeito que eles esquentam as cargas que saem de áreas proibidas. O documento que legaliza essa madeira vem de longe, mas na verdade a extração está sendo aqui na própria região. Outra mentira: a empresa que aparece nas guias comprando a madeira é de fachada e deveria funcionar neste galpão, na cidade de Novo Progresso. Mas na verdade, a GF Oliveira só existe nesta placa. Era um bar aqui anteriormente, né? Aí saiu, eu aluguei aqui para montar minha marcenaria. Era um bar? Era um bar. De acordo com os documentos encontrados pela fiscalização, cerca de 200 caminhões carregados de toras teriam saído daqui, só este ano, de janeiro a agosto. Pécio jura que isso não aconteceu. Você não viu nenhum movimento desses caminhões aqui na área, aqui nesse local? Não, porque de janeiro para cá eu estava aqui, né? Então aqui caminhão é muito até difícil, né? Nessa região do Pará, a extração ilegal de madeira vem sempre acompanhada de outro crime revoltante: a exploração dos trabalhadores contratados para derrubar as árvores. Há muitos acampamentos como este espalhados pela floresta. 5 pessoas estavam aqui, mas fugiram quando nos aproximamos. Tudo é na base do improviso. Não há camas, nem banheiro. A cozinha fica assim, no chão. E o patrão é quem fornece a comida. A carne, o feijão, o arroz, a farinha. E ele cobra caro por isso. Esse grupo foi resgatado pelos fiscais do Ministério do Trabalho em outro acampamento. Como mostram essas anotações, depois da empreitada, o peão ainda fica devendo ao patrão. Tudo eles cobram. Até o material de trabalho? Material de trabalho também. O que, por exemplo? A motosserra também eles cobram. Eles compram a motosserra, mas aí passa para o trabalhador. Escravizados, humilhados. Dos 14, 4 estavam com malária. Você não estava sentindo nada? Estava sentindo, que eu sentia. Sentiu o quê? Sentia dor no corpo, dor na cabeça, frio. O madeireiro que escravizou os peões foi identificado e vai ter de pagar todos os direitos trabalhistas e ainda responder a um processo na Justiça Federal. Mas na hora de se explicar, mandou 2 advogados. Vamos perguntar, mas como que você contratou um trabalhador sem documento? Como você contratou um trabalhador sem fazer o exame médico? E eu pergunto, é preferível dar o emprego com ou sem condições, mas de uma forma mais justa, ou deixá-lo padecer de fome? Nós tentamos conversar também com o encarregado da empreitada na selva. Os advogados não gostaram. Eles acertaram o que com ele? Não, eles estavam trabalhando na empreita. E qual era o acerto? E qual era o acerto? E qual era o acerto que você fez com ele? O silêncio é lei nessa região do interior do Pará. Só entre Novo Progresso, Itaituba e Altamira, a floresta amazônica já perdeu mais de 18.000 quilômetros quadrados. Uma área quase do tamanho do estado de Sergipe. Nossa próxima parada, São Félix do Xingu. Um município que há 4 anos tenta sair da lista negra do desmatamento. E vamos conhecer os assentamentos de Anapu, onde a miséria convive com a devastação. Uma lista negra
Essa é uma das formas criadas pelo Ministério do Meio Ambiente para combater a devastação na Amazônia. Ela foi criada em 2008 e denuncia os municípios campeões do desmatamento. De tempos em tempos, o Ministério inclui novos municípios a partir de dados coletados pelo satélite. Estar na lista cria uma série de problemas para a economia local e para a produção agropecuária. E o pior, sair dela não é nada fácil. A floresta a perder de vista e do jeito que nasceu e cresceu. Preservada, como os índios gostam e respeitam. Estamos em território caiapó. As reservas indígenas são as únicas áreas intactas em São Félix do Xingu, município de dimensões gigantescas. 84 mil quilômetros quadrados, quase o dobro do estado do Rio de Janeiro. O desmatamento é proporcional ao tamanho, e mais de 20% dessa área imensa, a cobertura vegetal, desapareceu. São Félix do Xingu, há 4 anos, tenta sair da incômoda posição de primeiro do ranking entre os maiores desmatadores da Amazônia brasileira. Ao todo, são 47 municípios de 6 estados. Para sair da lista, o primeiro passo é traçar o mapa das propriedades, o chamado CAR, Cadastro Ambiental Rural. Nada é perto em São Félix do Xingu. Para fazer o cadastramento ambiental no extremo sul do município, por exemplo, partindo da cidade, os técnicos precisam viajar 920 quilômetros. E desse jeito aí, ó. Estrada cheia de buracos e muita poeira. Dias inteiros em cima da moto, sofrendo para chegar ao destino. Gleibe é um dos técnicos do cadastramento. A 1h30 da cidade, a primeira parada. Boa tarde, tudo bem? Bastante. Eu venho aqui a gente fazer o CAR da propriedade. Seu Antônio é dono de 100 hectares. Vive da pecuária leiteira, da criação de porcos e galinhas. Chegou de Minas há 34 anos, como operário de uma empreiteira. Isso aqui era tudo floresta? Tudo floresta. Tudo floresta. O senhor derrubou tudo e fez Foi derrubado de machado, não foi nem de motosserra, de machado. Na época, há mais de 30 anos, a orientação do próprio governo era desmatar. Era quem fizesse mais. Quem desmatasse mais... Quem desmatasse mais tinha mais. Você entendeu? Mas se o senhor fosse começar hoje tudo novamente, se isso aqui fosse floresta fechada, o que o senhor faria? Eu fazia diferente. Eu era mais fácil preservar o mato do que fazer o pasto. Para mim, eu tinha mais lucro. Eu acredito que tinha. Seu Antônio só ficou com 20% de reserva legal, muito abaixo do que a lei exige para a Amazônia. Vai ter que reflorestar pelo menos 30 hectares e quer começar logo, com a ajuda do técnico do CAR. Mas nem todos os fazendeiros abrem as porteiras para o cadastramento ambiental. Quem não recebe vocês, o que é que alega? Alega que ainda precisa abrir um pouco mais a área dele. Derrubar mais floresta. Derrubar mais floresta. Em 2008, São Félix derrubou mais de 700 quilômetros quadrados de floresta. Nos anos seguintes, os números caíram. Passaram para 400, 300 e 140 no último levantamento. Já reduziu bastante, mas ainda está 3,5 vezes acima do máximo permitido. 40 quilômetros quadrados por ano. Algumas pessoas ainda insistem em desmatar. Principalmente, vou dizer para você que algumas são daqui, mas a maioria são pessoas que têm terra em São Félix e moram fora do município. São pessoas que são esclarecidas, conhecem da lei, mas acham que podem passar por cima dela. Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, são as grandes fazendas de pecuária as que mais desmatam. O gado, aqui é o principal negócio. O rebanho passa de 2 milhões de cabeças. É o maior do Brasil. A lista negra do Ministério do Meio Ambiente não pune diretamente os municípios, mas os prejuízos para as prefeituras são incalculáveis porque os donos das terras, os produtores rurais, arcam com todas as consequências. Não podem tomar dinheiro em banco nem vender a produção.
Até o gado está proibido de deixar a fazenda. Seu Pedro até consegue vender os bois. É que ele já fez o cadastro ambiental, mas se precisar do banco... Hoje nós não conseguimos nenhum benefício bancário, empréstimo, custeio, ou compra de máquina, de benefício nenhum, a não ser hoje, você tiver o recurso próprio, você não anda um passo para frente. E é o seu caso? O seu não tem? Caso. Eu hoje, se eu quiser pagar meus funcionários, eu tenho que vender uma carreta de vaca, uma carretinha de boi para poder pagar os funcionários no fim do mês. Rebanho embargado, dívidas do banco, cheque sem fundo. Encontramos seu Francisco na cidade, reclamando. E para complicar mais, ele ainda foi multado pelo IBAMA por um desmatamento recente. Como é que você está se virando, seu Francisco? Olha, é verdade, dizer com o vizinho, tá, mas vou ver uns 2, 3, 10, para pagar o mesmo funcionário que está lá. Senão, Vende aqui mesmo na região. aqui dentro do lago de vizinho, Sem ninguém saber. do jeito. E assim, a cidade do boi vai pisando no freio. O comércio é obrigado a vender fiado. Olha, eu tenho praticamente uma outra loja vendida sem receber. Um estoque todinho sem receber. Nem a pequena loja de roupas escapa da crise. O faturamento de Zilda caiu pela metade. E quem mais compra aqui na sua loja? Aparistas, As mulheres. das mulheres. E se caiu, né? Provavelmente elas também não têm o dinheiro para gastar, né? Esperto mesmo é o seu Altamiro. Só tem 80 hectares de terra. Mas a família vai bem. Mesa farta, casa reformada e até um carrinho na garagem. Tudo isso depois que ele diversificou a produção da fazenda. O cacau diminuiu o pasto. É a mesma coisa de você tem 2 pernas, machuca uma, aí só fica com, né? Aí se você mexe mais coisa, né, acima. Se quando uma coisa está ruim, a outra ajuda. Como em qualquer lugar do mundo, cacau é dinheiro no bolso. Além do mais, aqui em São Félix ele começa a ajudar no reflorestamento. E a pequena mata do seu Altamiro guarda uma preciosidade. E quando eu chego aqui nessa turma uma, o que é que eu sinto, seu Altamiro? Não, é um prazer, é muito bom. Tem uma vida. Para ficar com seus filhos, Os netos. bora pela Transamazônica, a longa estrada, empoeirada, esburacada em muitos trechos. Asfalto nessa região, só perto das obras da barragem de Belo Monte. Estamos chegando ao município que acabou de entrar na lista dos grandes matadores, Anapu, no centro do Pará. No ano passado, Anapu perdeu 225 quilômetros quadrados, mais de 20 mil hectares de floresta, quase o triplo que em 2010. A maior parte da derrubada se concentra em terras da reforma agrária. São 2.000 famílias vivendo em lotes distribuídos pelo INCRA. Neste assentamento, o Grotão da Onça, paramos numa área queimada recentemente. Por lei, até os assentamentos da reforma agrária são obrigados a preservar 80% da floresta como reserva legal. Mas aqui em Anapu, não é o que está acontecendo. Muitos colonos já derrubaram quase tudo para vender a madeira. O cenário sombrio é no lote de 150 hectares que o Osvaldo ocupa. Oficialmente, ele nem é o dono. Já comprou de um segundo ocupante. O primeiro, o assentado de verdade, ele nem conheceu. E o INCRA nunca veio aqui. Nunca pisou aqui. Se eu falar que o INCRA já veio na minha casa tomar pelo menos café, eu estou mentindo, que eles nunca andaram. Sem fiscalização, a área de reserva legal só encolhe. O Zivaldo podia derrubar 30 hectares, mas 45 já tombaram. E ele se prepara para desmatar mais um pedaço. Essa aqui é qual? Cumaru. Árvore bonita, hein? Bonito. Grande, né? Grande. Bonito. E por quanto você vende uma árvore dessa? R$40. Mas vende a árvore, não é o metro. É a árvore toda. É a árvore, não é o metro, não. 40? R$40. E você sabe por quanto eles vendem o metro cúbico lá? Lá eles vendem, é caro lá, é 1.200 metros ferrado. De um cumaru. E o cumaru. É esse mesmo o preço da madeira nas ferrarias de Anapu. Numa árvore que custa R$40, o madeireiro tem mais de R$1.000 de lucro. Tentamos visitar algumas serrarias. Os donos
nem quiseram nos receber. Olha que está filmando aí. Vai forte que ele filmou. Não começou a filmar. Esta foi embargada pelo IBAMA em 2008, mas continua funcionando ilegalmente com outro nome. O nome da madeireira hoje é Letícia. Mas ela sai daqui e eu vou botar para o seu carro. É isso, rapaz. Tá? Mas vamos fazer aqui. Você está em sessão. Desligamos a câmera e fomos embora. No interior do Pará, são muitos os casos de violência contra quem tenta defender a floresta. Quem não se lembra da emboscada que matou uma religiosa? Um crime que repercutiu no mundo inteiro. A missionária americana Dorothy Stang trabalhava aqui na região para que a convivência entre os assentamentos da reforma agrária e a floresta fosse pacífica. A ideia era fazer com que todos os colonos pudessem produzir agricultura e até extrair madeira de forma sustentável. Ela foi assassinada aqui neste local do assentamento Esperança em fevereiro de 2005. De lá para cá, 7 anos já se foram. E só nesse período, o município perdeu mais de 600 quilômetros quadrados de mata. Uma área quase do tamanho de Salvador. Não parece, mas o INCRA funciona nesta casa. Era uma boate até pouco tempo. O chefe do escritório diz que sabe das invasões, dos desmatamentos, mas não dá conta de 3 municípios, 12 mil lotes e apenas 6 servidores. Nós temos 2.000 famílias para cada servidor. Não temos estrutura e não temos capacidade física de estarmos presentes nessas 12.000 parcelas de forma contínua. Situação rara essa de Anapu. A reforma agrária ocupa 70% do território do município e há derrubada em todos os assentamentos. Eu me pergunto isso. Por quê? Porque tem só para vender madeira? Só para vender a madeira. Tem coluna aqui que se pudesse a gente matar da mata toda. Os 20%, os 21 alqueiros. Que são assentados na reforma agrária. São assentados. É. Dona Antônia faz diferente. Cuida da família, dos bichos e da lavoura de cacau. Durante toda a nossa viagem pelo interior do Pará, ela foi a única, entre todos os produtores que encontramos, com 80% de reserva legal, do jeito que a lei manda. Ela é uma das líderes do assentamento Esperança, criado por Dorothy Stang. Esse respeito que a gente tinha por ela quando ela era viva, a gente tem que ter agora ela debaixo da terra. Mais ainda. Porque ela morreu, ela deu a vida dela para dar vida a todos nós aqui dentro. Então essa floresta é vida, gente. Floresta é vida. Hoje, nos 6 assentamentos de Anapu, há quase tudo por fazer. Nenhum tem água potável ou luz elétrica. Escola e posto de saúde só existe em 2 deles. Uma situação de extrema pobreza que alimenta a devastação. Na Amazônia paraense, a floresta agoniza em pequenas e grandes propriedades. Tudo vira cinza, pasto, um cemitério de cumarus, pipeiros, jatobás, castanheiras, sumaúma, mognos, copaíba, mandiroba, tangerina. Na semana que vem, a gente vai conhecer o trabalho feito pelos agricultores e pecuaristas de outro município. Neste vídeo, nesta programação feita pela Globo, hoje é dia 23 de setembro, ano 2012, nós encontramos alguns senhores advogados defendendo o desmatamento ilegal da madeira na Grande Amazônia ou que seja em qualquer parte do mundo. Com algumas exceções, os senhores me desculpam, senhores advogados, que não são todos, ou podemos dizer apenas alguns, mas acredito eu que na escola em que os senhores estudaram, não existia a matéria que chama-se biologia. O nosso planeta, o planeta Terra, em que a humanidade vive, que nós o conhecemos, nenhum outro planeta habitado até o presente momento, é como a nossa casa. E no nosso planeta só existe vida se existir árvore. Toda vida depende das árvores para se alimentar. Tudo que se move sobre o planeta Terra, que se desloca de um local para outro, que anda
sobre as águas ou sobre a terra, nós dependemos, nós seres vivos que nos movimentamos, dependemos das árvores para nossa alimentação. O senhor pode ir ao supermercado, tudo que existir de alimentação em um supermercado provém da terra, das árvores. Sem as árvores no planeta Terra, não existe vida na Terra. Os senhores defendem quem está desmatando o nosso planeta, destruindo a nossa casa com as nossas próprias mãos, naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. É triste lamentar alguns cidadãos que se chamam homens de bens, que estão do lado das pessoas que estão destruindo o nosso planeta, acabando com o nosso planeta. E se nós destruirmos o nosso planeta, onde iremos viver? Em Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, nas estrelas ou em outras galáxias? Ou iremos nós mesmos destruir nossa casa e fazer com que todos nós morremos e não sobrará um só ser humano no planeta? Senhores advogados que defendem desmatamento do planeta, pense bem, o planeta Terra é a sua casa onde você vive. O mundo hoje, dia 23 de setembro, ano 2012, está vivendo a maior seca de todos os tempos do nosso planeta. Temperaturas altíssimas, calores altíssimos, secas extremas em várias partes do mundo, chuvas absurdas, chuva que na China, há 21 dias atrás, aproximadamente, 482 milímetros de chuva em 26 horas, recorde mundial de todos os tempos. Essa semana nós estivemos na cidade de São Paulo, um calor à noite, recorde dos últimos 14 anos, que isso quer dizer recorde de todos os tempos. E se nós formos prestar atenção, olhar, observar, o ano de 2012 vem acontecendo constantemente recordes e mais recordes todas as semanas em relação ao meio ambiente, em relação aos demais anos que já se passaram. Isso quer dizer que o desmatamento do nosso planeta, a poluição do nosso planeta, está como uma doença que vai se agravando, se agravando, se agravando cada dia que passa e tornando-se mais e mais e mais pior. Se o homem ou se os seres humanos não tomarem consciência, a temperatura média da Terra vai chegar aos 7 graus Celsius médios. E quem sobrará no nosso planeta? A Bíblia nos fala que o Sol vai ficar 7 vezes maior como o Sol de 7 dias. Isaías 30, 26, 30 e Apocalipse capítulo 14, versículo 8 a 12, que Deus vai trazer grandes calores na terra, que os homens irão blasfemar o nome do Senhor. Quem vai sobrar? Quem sobrará? Medite, faça reflexão, porque nós estamos vivendo o ano de 2012, o último falso profeta para o fim do mundo, os maias. O mundo não vai acabar em 2012. Falta-se ainda mais de 1000 anos para que os seres humanos sejam extintos ou serão extintos do planeta Terra. Mas vai acontecer. Mas ainda falta mais de 1000 anos, de acordo com as profecias da Bíblia Sagrada.